O que fazer com arritmia ventricular complexa em pacientes com coração estruturalmente normal? Quando o coração é estruturalmente normal, você já tem 90% das coisas resolvidas. Porque o paciente que vem no consultório e que vem porque acharam arritmia, na hora que você mostra que esse paciente não tem doença cardíaca nenhuma, isso acontece em 30% das vezes, você tranquiliza o paciente. É uma das coisas maravilhosas que a gente faz. Olha, você pode jogar bola, você pode pular de avião, você não precisa tomar medicação nenhuma e o paciente fica muito bem. Na nossa instituição, existe o exame médico para os calouros que entram. E dos 100 que entram, sempre tem uns 2 ou 3 que pegam muita arritmia, extrastoria ventricular nos pacientes, nesses moços. Eles passam com a gente. Na ausência de cardiopatia estrutural, esse pessoal é completamente liberado, eles jogam, fazem bagunça, etc. Não acontece absolutamente nada. Então, com o coração estruturalmente normal, a arritmia ventricular é um problema muito pequeno. Agora, alguém às vezes fala, puxa, mas e se for complexa? Mas você vai falar, o que é complexa? Isso era uma definição de 40, 50 anos atrás. Porque isso vem do tempo que as companhias de seguros, dos anos 40, 50 anos, dos anos 70, elas viram que os pacientes que tinham infarto e que tinham arritmias morriam mais. Né? Isso porque a disfunção ventricular era acompanhada de complexidade ventricular, mas esse raciocínio serve para pacientes com infarto do miocárdio. Não é que você tratando as arritmias eles vão viver mais. Isso é um raciocínio aristotélico. Não, é um marcador só. Agora, quem tem coração normal, não. Mas agora, às vezes o pessoal vem com muita arritmia ventricular. O que é muita arritmia ventricular? Às vezes vem com 1000 extracístoles ventriculares. Se o paciente é sintomático, a gente não faz nada. A gente pode fazer alguma coisa quando o paciente tem sintoma. Porque a maior parte dessas arritmias, a grande maior parte, se vocês repararem bem no eletrocardiograma, vocês vão ver que o D2 e D3 AVF é positivo e que tem morfologia de bloqueio completo de ramo esquerdo. Portanto, é uma arritmia que nasce no ventrículo direito, bem na porção superior do ventrículo direito, porque o eixo é para baixo. E essas arritmias, quando dão problema, e se elas forem monomórficas, a gente resolve muito rapidamente com a ablação por radiofrequência. É uma maravilha. São pacientes que às vezes têm 15, 20 mil extracístoles, você faz uma ablação e o camarada sai com 0 de extracístoles. Sabe? As drogas antiarrítmicas podem ser dadas também, mas eu acho que no caso que não tem, você tem um procedimento curativo para isso. Agora, tem pacientes que têm muita arritmia só sintomática. Você fica até torcendo para que ele tenha sintoma, para você falar, não, eu faço isso daí. Hoje a gente está um pouco mais invasivo, porque existem alguns estudos mostrando que quem tem muita complexidade ventricular, o que é muita complexidade? Mais de 15 a 20% do tempo de arritmia. Esses pacientes têm mais chance de desenvolver taquicardiopatia, dilatação ventricular, de tanto o ventrículo bater esculhambadamente durante o dia. Tá, então, não está errado em você fazer uma ablação em quem tem mais de 15 a 20%. Mas quando tem 5%, aí não vale a pena. A não ser que o paciente for bastante sintomático. Paciente normal, você pode parar por aí, se for um episódio de 3 batimentos. Agora você fala, e se for uma forma inicial de uma displasia ventricular arritmogênica? Olha, se você quiser fazer uma ressonância magnética, manda fazer no lugar que os caras têm experiência. Porque é um absurdo em alguns centros que dão o laudo de algumas alterações que podem ser compatíveis com a displasia, o camarada fica com uma... Você cria uma confusão para o indivíduo e às vezes até a gente tem que mandar para outro centro e para se empatar, às vezes já tive que fazer uma angiografia do ventrículo direito para falar, olha, não tem displasia, isso é um coração absolutamente normal, displasia precisa de um pouco de experiência. Então tomem cuidado de diagnósticos de displasia que vocês podem ter. Existem alguns laboratórios que têm muita incidência de displasia, quer dizer, às vezes o colega não tem uma experiência adequada para isso, e você fica com diagnóstico suposto de displasia, e isso cria uma confusão absurda para o paciente. Episódios de taquicardia ventricular não sustentada, não tem problema. Agora você fala, se o paciente tiver taquicardia ventricular sustentada, aí eu acho que vale a pena resolver, tá certo?
porque taquicardia ventricular sustentada você precisa respeitar, mesmo sem cardiopatia estrutural. Você tem técnicas para isso e você consegue fazer. As drogas antiarrítmicas que estão aí, elas podem ser utilizadas, qualquer droga. Quando o coração é estruturalmente normal, você pode fazer. Tome cuidado com a pró-arritmia da droga. Tome cuidado de não dar sotalol no sexo feminino, que elas aumentam o QT, pode dar torsade, quer dizer, é uma coisa muito desagradável. Beta-bloqueador seria a droga mais adequada, mas beta-bloqueador não funciona tanto. Mas se o paciente tomar um beta-bloqueadorzinho e não te encher, fica com o beta-bloqueador que isso não vai fazer mal. Propafenona pode ser utilizada nos casos sem cardiopatia estrutural e não vamos dar mildarona, que tem tantos efeitos colaterais em alguém que tem uma arritmia ventricular idiopática. 30% do movimento de arritmia que procura consultório é isso daí. E 30% das vezes você pode tranquilizar o paciente e ele sai lá feliz. Vale a pena, às vezes, você conversar com o paciente para entrar um pouco em acordo com a arritmia dele, administrar melhor a arritmia dele. Olha, é só 1% por dia, você não precisa sentir todas as suas extrasístoles. Isso aqui não é um sinal premonitório que vai acontecer uma catástrofe com você. Às vezes, você conversando bem, explicando para o paciente, isso costuma ser suficiente. De que eu faço quando tem um atleta? Isso está na moda, né? Todo mundo está fazendo esporte. Existem os atletas muito competitivos que devem ser respeitados, porque eles levam o organismo até um limite, né? E é bom que esse coração seja estruturalmente normal. Como é que eu vou prevenir morte súbita num paciente que tem arritmia? Bom, se esse paciente não tiver cardiopatia estrutural, vale todo o raciocínio que a gente fez até agora, se ele for assintomático, né? Lembrar que o exercício, às vezes, pode fazer um condicionamento, exercício extremo, essa tentativa de quebrar limites de resistência não é uma coisa fisiológica. Você acaba mudando o seu tônus parasimpático, certo? Em alguns pacientes, isso pode exacerbar algumas tendências. Por exemplo, tem pacientes que depois de treino, ficam com uma bradicardia e às vezes fazem episódios de fibrilação atrial paroxística, tá certo? Que, de uma forma ou de outra, podem estar relacionadas a uma hipertonia do sistema nervoso parasimpático. Na verdade, é muito difícil você falar, é muito difícil você também ter certeza disso. E se alguém que tem uma atividade prazerosa com o esporte, você falar, olha, deixe de fazer esporte, tem um motivo muito sério. Então, na grande maioria das vezes, você não é obrigado a fazer isso. Mas isso tem substrato clínico experimental. Você pegando o ratinho e mandando o ratinho ficar fazendo exercício, você vê dois grupos e para fibrilação atrial, do ponto de vista experimental, os ratos que são condicionados a fazer maratona, você deixa o ratinho nadando um monte de tempo por dia, esses ratos fazem mais que fibrilação atrial que o grupo controle. Certo? Não existem, obviamente, estudos clínicos controlados em ânima nobre para isso, mas de qualquer jeito existe esse jeito de ter hipertonia parasimpática para fibrilação atrial, mas isso não leva a morte súbita nem nada. Agora, o problema é quando você tem arritmia ventricular e o paciente é um atleta. O que você vai perceber, se você tivesse um Holter, e às vezes você vê isso desse paciente há muito tempo atrás, ele já tinha arritmia ventricular, aí você fala, aumentou. Mas olha, para você falar que aumentou a arritmia ventricular, pela grande variabilidade que tem de arritmia ventricular, você tem que ter uma diferença de 80%. De 80%, quer dizer, se eu tenho 1.000 extrasístoles ventriculares, para eu dizer que diminuiu aquilo e não foi obra por acaso, eu tenho que ter menos de 200. Quer dizer, isso vale na contrapartida. Então, existe uma variabilidade de arritmia. Então, o paciente que tem esse tipo de ectopia ventricular, você pode deixar ele correr, ele pode fazer o que quiser. Aqueles casos que tem uma arritmia ventricular mais complexa, tem muita extrasístole, você vai falar, o paciente que é quieto tem 10% de arritmia ventricular e faz esforço absolutamente competitivo e não faz nada, você deixa quieto. Agora, se eu acho que 15% já é um número que eu começo a ficar preocupado, talvez para um atleta que fique tentando superar os seus limites, aí nós vamos ter que ter o bom senso médico e falar, puxa vida, será que esse paciente que deixa o coração dele toda hora enfrentando os seus limites, será que não é melhor esse paciente não ter nenhum tipo de arritmia? Aí não tem nenhuma diretriz para isso. Vocês vão ter que ter
o bom senso clínico para você decidir isso. Agora, do ponto de vista prático, eles acabam indo para você acabar com essas arritmias, porque a gente já viu pacientes profissionais de esporte pan-americano, eles só conseguirem fazer o esporte, não porque eles tivessem arritmia incomodando eles, porque estava incomodando muito o técnico, o camarada ficava preocupado, certo? E depois que você fez a ablação e zerou, aí ele consegue jogar sossegado. Então, às vezes, é uma situação em que você é obrigado a fazer para o paciente poder ter uma vida normal e ninguém ficar enchendo ele a toda hora. Jogadores de futebol é muito frequente fazer isso daí. E de uma certa forma, a gente costuma ser agressivo para tentar eliminar a arritmia toda vez que você tiver uma atividade competitiva importante. Para supraventricular, então, via acessória, nem se fala. Você precisa acabar liberar com isso. Então, na verdade, então, o atleta que tem arritmia ventricular dessas frequentes, ele deve ficar nos mesmos 30% que você deixa ele ter atividade esportiva. Agora, se você tiver alguma dúvida, né, você faz exames, manda para algum lugar que faça ressonância magnética, que tenha bastante experiência e tenta fazer com que esse paciente acabe tendo um laudo de coração estruturalmente normal para você ficar protegido. Síncope relacionada com esforço, na hora do pique do esforço, é uma coisa complicada. Olha aí, quer dizer, você precisa ver também se é numa hora que ele pegou e ficou, sabe, síncope após o esforço, pode ter algum outro significado, porque você mexe muito, às vezes, e principalmente pessoas não treinadas, que fazem um esforço muito grande e desaquece de uma hora para outra, pode fazer um quadro neuromediado. Mas na hora do pico do esforço, você pode, até prova em contrário, você pode achar, você tem que pensar que isso é uma arritmia ventricular, se isso for repetitivo. E aí você precisa tentar documentar. Que jeito que eu vou documentar? Eu vou fazer da mesma forma, um estudo com ecocardiograma, para tentar ver se ele não tem nenhum tipo de cardiopatia estrutural. E vou fazer um teste de esforço para esse paciente. Uma das situações mais graves que existe, felizmente não é muito frequente, é um quadro chamado taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica dependente. Isso é um inferno. Esses pacientes, você põe no esforço, ele começa a fazer extracistolia ventricular polimórfica, às vezes bidirecionais, e se você forçar, você acaba tendo fibrilação ventricular. Aí você vai ver, existe história familiar disso com muita frequência. Daí você vai ver se esse teu paciente tem história de morte súbita na família. E esse paciente, você vai ver que na hora que você dá um beta-bloqueador, ele consegue fazer esforço. E não tem nada. Mas você vai falar, eu vou fazer só isso? Não. Esse paciente tem indicação de desfibrilador. Nós já tivemos pacientes parecidos com esses, num tempo ainda que dava desfibrilador, paciente jovem, a gente ia aumentando a dose de beta-bloqueador, ele cresceu mais do que a dose de beta-bloqueador, e esse paciente teve morte súbita durante o esforço. Então, taquicardia ventricular catecolaminérgica dependente, que é durante o esforço, e que você reproduz em laboratório, isso é uma catástrofe. Faça uma investigação familiar desse pessoal, tá certo? E esse paciente vai ser só protegido se você colocar um desfibrilador. Graças a Deus que não são todos os casos que são assim. Lembrar que alguns pacientes que têm taquicardia ventricular, você faz o exercício e não consegue reproduzir. E se esse exercício, se isso aí for reprodutível durante o exercício, você tente reproduzir isso em laboratório. Porque daí a gente às vezes injeta drogas endovenosas, tipo isoproterenol, e tenta reproduzir um estresse clínico desse. E olha, eu vou contar para vocês, tem paciente nosso que vai jogar futebol, às vezes tem taquicardia ventricular, você traz ele para o laboratório, você não consegue reproduzir aquilo que você reproduzia durante o esforço com ele em pé, com o teste ergométrico. Você às vezes quer reproduzir ele em posição deitada e você não consegue. Taquicardias ventriculares relacionadas ao esforço, elas são mediadas por uma série de mecanismos que às vezes em laboratório a gente não consegue mimetizar. Tá certo? As arritmias
As arritmias ventriculares com esforço, uma das situações que você precisa tomar um pouco de cuidado são os pacientes que têm uma cardiopatia estrutural. Tipo, eu já falei de displasia, mas nem sempre é displasia com esforço. A maior parte do pessoal que morre subitamente, ele tem algum tipo de relação com esforço na hora ou um pouco depois. E uma das situações que está relacionada na hora são os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. A cardiomiopatia hipertrófica, esse paciente, ele não passa batido num exame eletrocardiográfico ou ecocardiográfico juntos, tá certo? Então, essas são as situações mais frequentes e que você deve prestar atenção. Síncope, 10% da população vira e mexe tem uma síncope, tá certo? Se você estiver no meio do mato e o paciente tiver uma síncope porque viu sangue ou porque ficou muito tempo em pé, etc., e você tiver um exame clínico normal, você não precisa ficar desesperado. Mas se alguém tiver uma síncope relacionada claramente com esforço, é preocupante. Às vezes você não acha nada, mas você precisa ficar preocupado. Existem alguns pacientes que têm essa arritmia muito relacionada com esforço. E às vezes é uma arritmia benigna sem cardiopatia estrutural, né? Se essa arritmia fica mais complexa o esforço, se ela tem aquela morfologia que eu te falei, que tem bloqueio completo de ramo esquerdo com a QRS lá para baixo, ela é relativamente benigna. Se você conseguir abortar ela com uma pitadinha de beta-bloqueador, tudo bem, tá certo? Se for sempre aquela morfologia e não tiver complexidade, ela tem que ficar bonitinha, tá certo? E uma outra opção, se o paciente for atleta profissional, eu não faria isso em algum indivíduo que tivesse uma vida sem essa necessidade de ultrapassar limites. Se for atleta profissional, eu erradicaria esse foco com a ablação. Agora, eu ficaria mais tranquilo, né, não ia ficar pensando em desfibrilador, essas coisas, porque eu sei que essa é uma arritmia benigna, que nasce bem perto da válvula pulmonar, ela é muito acessível às técnicas de eletrofisiologia que a gente tem, e eu posso resolver o problema desse atleta. Se ele for um jogador de futebol, ele não pode ficar tomando beta-bloqueador, ele não pode passar o exame. É um paciente que, por fato de ser atleta, você acaba tentando uma definição uma resolução mais definitiva dos problemas dele. A gente estava discutindo, quer dizer, presta bem, esses pacientes que têm a arritmia ventricular sem cardiopatia estrutural, geralmente essas arritmias elas estão localizadas na via de saída do ventrículo direito e elas são facilmente ablacionadas, e você tem uns rótulos que você parece até um rótulo de charlatão. O camarada tinha 40%, ele tinha 40 mil astracistos, e daí você manda um rótulo com 0 de astracistos após a ablação. É uma coisa que parece inacreditável. Agora, no paciente sintomático não tem dúvida. No paciente assintomático até pouco tempo atrás a gente ficava torcendo para que tivesse sintoma, porque a gente queria acabar com aquela poluição. Mas alguns estudos recentes mostram que o paciente que tem mais de 15 a 20% de astracismo ventricular, mesmo assintomático, eles têm mais chance de fazer taquicardiopatia em evolução a longo prazo, e os centros com bastante volume têm também erradicado a arritmia nesses pacientes. Existem umas ectopias que estão relacionadas com o seio de valsalva esquerdo, tá certo? O seio de valsalva esquerdo, a aorta tem 3 cúspides, e algumas vezes você é na via de saída do ventrículo esquerdo. Na via de saída do ventrículo esquerdo. A grande maioria das vezes, se você está bem posicionado, você coloca um catéter, você faz coronária também junto, quer dizer, você entra com um catéter para ter um catéter arterial, para você ter certeza que você não está machucando a coronária, você deixa um catéter perto do RIS, nós temos resolvido esses casos. São arritmias que nascem na via de saída do ventrículo esquerdo, no seio de valsalva. Você tem que, tem o seio de valsalva aqui, a coronária sai aqui, você tem que aqui embaixo, você vai com todo cuidado. Antigamente a gente morria de medo de fazer isso, mas as séries são reproduzidas e o sucesso desse pessoal é interessantíssimo. E é uma arritmia, você pode ver,
que não é 40%, faça sol e faça chuva. As outras arritmias de via de CDVD, com esforço muda, você dá droga, essa daqui não responde a nada, é assim, é 40%, é um bate-estaca o dia inteiro, e você pode até imaginar, puxa, um coração batendo na metade do tempo dele fora do ritmo, ele fica desordenado e tem uma chance maior de fazer taquicardiopatia. Esse paciente, um centro que tem bastante volume consegue resolver.